Paz de Deus a todos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Shalom. Meu nome é Jack e você está no canal Em Defesa de Cristo, ou seja, em defesa do verdadeiro Evangelho. Você que já é inscrito, eu peço que você continue compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like aí para o engajamento do canal. E aqueles que não são inscritos, eu peço que você gostar do vídeo, que você possa também se inscrever e compartilhar. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Nesse vídeo, nós vamos estudar um tema bastante polêmico e controverso que fala sobre a confissão positiva, ou seja, essa teologia da prosperidade que está sendo muito pregada nas igrejas atuais, principalmente aqui no Brasil. E nós vamos abordar um estudo dentro das Escrituras falando sobre a farsa dessa confissão positiva e dessa teologia da prosperidade. E é um tema bastante polêmico, né, e controverso dentro das Escrituras Sagradas. A essência dessa confissão positiva é o quê? A crença de que declarações verbais de fé e confissão de pensamentos positivos podem trazer o quê? Prosperidade material e saúde. E a maioria deles alegam o quê? Base bíblica para essas práticas. A maioria desses defensores que praticam essa teologia da prosperidade ou essa confissão positiva, eles se apoiam em passagens como Marcos 11, capítulo 11, versículos 23 e 24, que fala o quê? Sobre o poder da fé e das palavras. E em 3 João, capítulo 1, versículo 2, aonde ele expressa o desejo de prosperidade e saúde. No entanto, nós vamos abordar esse tema e mostrar a interpretação que é distorcida e fora do contexto e se afasta totalmente das verdadeiras mensagens da Escritura. Muitas passagens citadas pelo neopentecostais, elas são tiradas do seu contexto original. Nós vamos citar alguns exemplos aqui, um exemplo de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Nesse capítulo fala sobre mover montanhas com fé. Muitas vezes ele é utilizado para quê? Para justificar a confissão positiva, ou seja, essa teologia da prosperidade. Quando, na verdade, fala sobre a fé em Deus e a confiança em sua vontade. Vamos citar aqui nas Escrituras o que seria realmente Marcos 11, 23. Qual que é a finalidade de Marcos 11 dentro de um contexto de Marcos 11, 23 e 24? Nós vamos estar lendo aqui em Marcos 11, 23, versículos 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Esse texto de Marcos, no capítulo 11, 23 e 24, ao qual nós estamos estudando, ele está diretamente inserido no contexto do quê? Do episódio da figueira que Jesus amaldiçoava, nos versículos 12 e 14, e nos 20 e 21. E após esse evento, Jesus ele usa a figueira para ensinar sobre a fé e a oração. E posteriormente, quando Pedro pergunta para ele e ele responde nesse texto, é o que nós vamos estudar aqui. Vamos pegar esse texto aqui nas Escrituras e a gente vai dar uma analisada no que realmente as Escrituras querem dizer dentro desse texto de Marcos, capítulo 11, versículos 23. Aqui, quando o Senhor Jesus responde a Pedro, e ele usa a frase: qualquer que dizer a este monte, essa expressão dizer a este monte era uma forma comum na época do judaísmo para descrever o que? A superação das provas, dos grandes obstáculos. Ele colocava esses grandes montes como obstáculos. E esse monte ele pode ser visto como um símbolo dos problemas e dos desafios que não só os judeus, mas que os crentes de hoje, dos dias atuais, também enfrentam. É isso que o Senhor Jesus dizia quando o Senhor fala que qualquer que disser a este monte é o significado real. Isso não é só no texto, tem que ler o contexto inteiro, que é quando ele fala da parábola da figueira. Quando o Senhor Jesus aqui, tudo o que disser será feito. Aqui Jesus ele está mostrando, enfatizando o quê? O poder da fé e da oração. Não, não de qualquer forma, mas quando estão alinhadas com a vontade de Deus. E aqui não se trata de uma fórmula mágica para satisfazer desejos pessoais, mas sim de uma confiança profunda no poder e no propósito de Deus. Ou seja, toda a soberania e toda a vontade vem de Deus e não da nossa própria vontade.
Aqui o Senhor Jesus, tudo que continua, né? Tudo que pedires orando, crede que o recebereis. Essa oração, ela é eficaz e é fundamental na nossa fé, uma fé genuína. Só que é importante que notar que a fé mencionada aqui não é uma fé na própria oração, ou na sua força, na tua vontade, ou no poder das suas palavras, mas é uma fé em quem? Em Deus, em sua soberania e sua vontade. Assim como ele cita, quando ele ensina a oração, ele fala, quando entrar em teu quarto, orando o teu pai em secreto, ele te responderá. E ele ensina essa oração. Lá ele fala que seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Ele não fala que seja feita a nossa vontade. No contexto judaico do primeiro século, a ideia de mover montanhas era uma forma para descrever coisas impossíveis, aparentemente impossíveis. E o que fazia? Jesus fazia, ensinava aos seus discípulos sobre o quê? Sobre a importância da fé genuína, do poder, da oração e do quê? Da soberania de Deus. O propósito, em Marcos, capítulo 11, versículo 23, ele ensina sobre o quê? Sobre o poder da fé verdadeira e da oração sincera. E essa confiança em Deus é fundamental para a gente ter uma vida espiritual frutífera. Em momento algum, Jesus não estava propondo um método de manipulação divina ou de algo que fugisse à nossa vontade, mas uma vida de dependência e confiante somente o quê? Em Deus e em sua soberania. Onde nós chegamos na conclusão que Marcos, capítulo 11, 23 e 24, simplesmente destaca o poder da fé e da oração. Mas deve ser interpretado no contexto de uma confiança sincera em Deus e em seus propósitos. E simplesmente elas nos ajudam a compreender que Jesus estava encorajando uma vida de fé e dependência de Deus, e não em simples busca por resultados imediatos ou materialistas. Em contraponto a tudo que eles pregam dessa teologia da prosperidade. Vamos dar continuidade aqui no vídeo. O foco da confissão positiva, ou seja, teologia da prosperidade, é em riqueza terrena. Essa ênfase em prosperidade material, ela contrasta totalmente com as mensagens de humildade e contentamento nas Escrituras. Foge totalmente às Escrituras. Passagens como Mateus, capítulo 6, nos versículos 19 e 20, e lá em Filipenses 4, 11 e 13, ensinam sobre o quê? Sobre a importância de tesouros celestiais e de estar contente em qualquer situação que nós passemos. Nós vamos estudar sobre esses temas agora. Vamos ler aqui, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui em Mateus, quando o Senhor fala, não ajunteis tesouros na terra, Jesus, ele adverte contra a acumulação de riquezas materiais e que são temporárias e suscetíveis à corrupção e a roubo. E na parte que o Senhor Jesus fala que ajuntar esse tesouro no céu, esse versículo, ele nos incentiva o quê? A busca por valores espirituais e eternos, que não são corrompidos e que não podem ser destruídos ou roubados. Esses tesouros celestiais, eles referem-se a ações e atitudes que agradam a Deus e têm valor o quê? Eterno, e não são corrompidos por homens e aonde o ladrão não rouba e nem a traça corrói. No contexto da Palestina do primeiro século, a riqueza ela era frequentemente associada ao quê? Ao status social e também à segurança. E Jesus, ele de uma forma diferente, ele queria mudar a perspectiva dos seus ouvintes para que eles entendessem e valorizassem o quê? O que é dos céus, o que é eterno. E Jesus, ele também queria ensinar aos seus seguidores o que é buscar aquilo que é de valor eterno e não se apegar às riquezas que são terrenas e que são passageiras. E nós, como os crentes de hoje, nós somos chamados a priorizar também a nossa relação com Deus. E nós temos que viver de maneira que reflita os nossos valores dentro do reino dos céus, em vez de somente buscarmos e focar nessa acumulação de bens, terrenos e materiais. Aqui no capítulo 4, aos Filipenses, Paulo fala dessa forma.
nos versículos 11, 12 e 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fatura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui, quando Paulo fala que não, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, Paulo está enfatizando que a verdadeira satisfação não depende das circunstâncias externas, ou que você tem ou que você não tem, mas depende do quê? De um bom estado interno, de uma sã consciência para com Deus e de contentamento com isso que você tem. Quando ele fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece, esse versículo ele é frequentemente mal compreendido como uma promessa de sucesso em todas as empreitadas. É o que muitos pregam por aí. No contexto, Paulo está dizendo o quê? Que posso suportar qualquer situação ou passar por qualquer coisa, seja de abundância ou necessidade, através da força que Deus lhe dá. E essa força que Deus nos dá. Só nós temos que entender que quando eu posso naquele que me fortalece, eu posso passar necessidade, eu posso passar dificuldade, ou posso passar tudo que for, desde que seja abundância, naquele que me fortalece, que é o Senhor, que é o nosso Deus, sobre toda a sua soberania e sobre toda a sua vontade, ou seja, que seja feita a tua vontade na nossa vida. Aqui, quando o Paulo escreve essa carta, ele está preso. E ele mostra que a sua fé e o seu contentamento não dependia de forma alguma da sua situação material ou da sua situação financeira. Mas ele era totalmente dependente do quê? Da sua confiança plenamente em Deus. Aquele Paulo, ele está ensinando o quê? A nós, aos crentes da época também, a encontrar contentamento e força somente em Cristo, independentemente das circunstâncias materiais. E isso foge à realidade e contrasta totalmente, diretamente com essa teologia da prosperidade que foca em bênçãos materiais, que é pregada em muitas igrejas e placas aqui no Brasil e em outros lugares também, fugindo totalmente e direcionando não a Bíblia, mas em bênçãos somente materiais. O importante, irmãos, é que nós temos que lembrar que a vida cristã, a vida que nós vivemos quando nós fazemos parte de uma família cristã, é feita do quê? De desafios e sofrimentos. E as escrituras, muitas vezes, elas mencionam que o sofrimento, ela faz parte da jornada do crente. E ela serve também como meio de crescimento e fortalecimento espiritual. Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, vamos ver o que diz lá em Romanos 5, versículos 3 e 5. Aqui, Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5, fala assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, o quê? A esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É importante lembrar que essa crítica que nós fazemos à confissão positiva, ou seja, a teologia da prosperidade, ela destaca, né, essa importância de uma quê? De uma leitura e interpretação cuidadosa das Escrituras. Porque ensina a buscar o quê? Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é fundamental viver uma vida de fé genuína e verdadeira, independente das circunstâncias materiais. Essa fé verdadeira e essa obediência não são medidas para prosperidade material, mas por quê? Pela firmeza em Cristo. Mesmo em meio às tribulações e às provas, é crucial que nós, como cristãos, mantenhamos o que? O foco equilibrado e nós reconhecemos e reconheça que tanto as promessas de bênçãos quanto as realidades do sofrimento são nossas e pertencentes a nós, e que nós só confiamos simplesmente em Deus e em todas as situações e em toda a sua soberania. Esse foi o conteúdo do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, eu já peço de antemão que você compartilhe, que deixe o seu joinha e que, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nós vamos estar sempre abordando temas polêmicos
e também aprendendo com a luz das Escrituras. Até o próximo vídeo.